direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Que o mercado de trabalho anda devagar, a gente sabe, vem mostrando constantemente aqui no Link Vanguarda. Mas há um ano o governo apostou que uma nova modalidade de contratação traria um fôlego para a geração de empregos. Será? Era a ideia, né, de um ano atrás. Uma das apostas da reforma trabalhista era a contratação intermitente, que é quando o funcionário é registrado em carteira, mas só trabalha em alguns dias do mês. Só que aqui em São José, essa modalidade ainda não pegou. Nos restaurantes tem os horários certos e os dias de maior movimento. Por isso, o dono desse, em São José, está interessado em fazer a contratação de garçons só para os dias em que as mesas estão cheias e a cozinha com muitos pedidos. Então, a gente faz muito uso de freelance, porém, acaba que não tem uma legislação adequada para isso. E aí, entrando o processo intermitente, por exemplo, eu poderia contratar um garçom para toda sexta, sábado e domingo, em CLT, com a certeza de que ele vai vir até mim para trabalhar, porque ele vai ter os deveres a cumprir. E aí eu também fico amparado pela parte jurídica. Mas ainda são poucos empresários que têm essa intenção. Um ano depois da aprovação das novas regras para a contratação intermitente, o mercado está devagar. Em São José dos Campos, de maio de 2018 a abril de 2019, somente 342 pessoas foram admitidas nessa modalidade, segundo o Ministério do Trabalho. Isso representa 0,52% das contratações em geral. Na época, a expectativa era que a contratação de funcionários intermitentes ajudasse na formalização de serviços conhecidos como bico, que são aquelas pessoas que trabalham por algumas horas, em dias alternados e recebem pelo serviço prestado. Então, a aposta era que aqui no comércio, na rede hoteleira e em restaurantes, ajudasse na criação de novos empregos. Mas isso não aconteceu. O presidente do sindicato, que representa essa categoria, acredita que ainda há riscos nesse tipo de contratação. Por isso, a baixa adesão dos empresários. Como é uma lei nova, relativamente nova, não existe uma opinião concreta do judiciário. Então, ela fica em dúvida de contratar e lá na frente a pessoa entra na justiça tal, e ele paga tudo retroativo, né? Todas as diferenças tal. Essa insegurança faz com que as empresas resistam na contratação do trabalho intermitente. O trabalho intermitente é registrado em carteira. O valor da remuneração não pode ser menor que a diária do salário mínimo. O funcionário intermitente também tem direito a férias, depois de um ano de contratação, desde que isso seja acordado com o patrão. Carolina é representante de uma associação de recursos humanos e, para ela, os trabalhadores também andam resistentes em aceitar esse tipo de trabalho. Então, quando você fala, olha, você vai ser registrado, mas eu preciso ligar para você 3 dias antes e você só vai trabalhar se eu precisar, ele já fala, nossa, mas e aí? Mas no final do mês eu vou ganhar alguma coisa? Mas eu vou ter registro na carteira? Você vai ter registro na carteira, mas você só vai ganhar se você trabalhar. Ah, mas qual a garantia de que eu vou ter o trabalho? Nenhuma. Então, ainda é algo que é novo para todo mundo. Mesmo sendo novidade, Lucas está disposto a arriscar. A intenção dele é contratar 3 funcionários intermitentes. A gente não sabe exatamente aonde vai, como vai e se vai. Então, por isso que tem um pouco de negatividade, de receio de ter um volume grande, e eu creio que até isso reflita no mercado como um todo. Para quem está acostumado a trabalhar todos os dias do mês e receber o salário no fim do mês, talvez esse formato seja inviável. Mas a pessoa que está acostumada a fazer o famoso bico ou freela já está adaptado com essa rotina. Mas mesmo assim, pelo que a gente está vendo, está dependendo da economia aquecer um pouco mais, né, Branches? Nesses novos ajustes, aumentou a chance de negociação. Só que como as partes não estão ainda muito seguras do que pode acontecer, o pessoal fica retraído ainda. Daí a economia em crise, conforme a gente tem visto, as contratações são baixas, são poucas em todas as áreas, então o importante é continuar buscando, mas e continuar negociando também. E a gente nunca perder a esperança de ver isso melhorar. O assunto que a gente colocou na rede social do Link Vanguarda, que deu o que falar, e é sobre ele que a gente vai falar agora aqui no jornal. Você sabe identificar quando uma nota de dinheiro é falsa ou verdadeira?
Tem gente que esfrega a unha, né? A gente vê muito isso no comércio, esfrega a unha, coloca contra a luz, usa até lanterna, enfim, tudo para não sair no prejuízo. Isso é importante para não cair em golpes, como os que a Polícia Federal está investigando em São José. Criminosos compram produtos pela internet e na hora de pagar, entregam o dinheiro falso. Que dinheiro para na nossa mão por bastante tempo. É uma conta para pagar, um jogo para fazer e um vai e vem de notas. É a vida. Nessa lotérica, a circulação de dinheiro é muito grande. E nem sempre o dinheiro que passa por esse vão aí é verdadeiro. O Helder é proprietário da lotérica. Ele sempre repassa as orientações de segurança e conferência das notas aos funcionários. Mas, de vez em quando... Principalmente no começo do mês, a gente acaba pegando algumas notas falsas pela quantidade que passa na mão do funcionário e ele não consegue identificar. Então, sempre no mês a gente pega 1 ou 2 notas falsas. As conferências são feitas na luz e com infravermelho, essa caneta que revela itens de segurança das notas. Esse número 100 na nota de R$100 só é possível enxergar com esse tipo de iluminação. São ferramentas para auxiliar na conferência, mas quando a nota falsa vem num dia corrido, acaba ficando. E o prejuízo é da lotérica. Hoje as notas falsas estão muito parecidas com as verdadeiras. Então, e a maioria das pessoas não sabe identificar essas notas. Você já se confundiu? Já me confundi, já peguei e levei prejuízo. Se para quem trabalha na lotérica e que conhece os itens de segurança das notas e que tem até ferramentas para tentar comprovar a veracidade dessas cédulas, acaba sendo difícil e vira e mexe, uma nota falsa acaba passando, imagina só para quem é leigo. Se eu te disser que as notas têm pelo menos 10 itens de segurança, você acredita? Pois então, acredite. Quem é perita em todos os sentidos nesse assunto é a Carla. Ela conhece bem cada um dos elementos de segurança presentes nas notas. O trabalho de perícia envolve a verificação de todos os itens nas notas apreendidas em operações da Polícia Federal. Por exemplo, a faixa holográfica, ela só está presente nos valores nas cédulas de 50 e de 100. Já a impressão opticamente variável está presente na de 10 e na de 20. Mas não é preciso ter equipamentos. Com a luz do sol ou de um celular mesmo, você consegue ver alguns dos elementos. Aqui na cédula de 5, a gente consegue ver a garça, o número 5. E aqui, na parte de cima, tem o quebra-cabeça, que ele só é montado só através de luz transmitida. Você não consegue ver esse quebra-cabeça a olho nu, sem uma iluminação transmitida. A circulação de dinheiro falso voltou a chamar a atenção da Polícia Federal. Só nesse ano, em São José, foram 4 ocorrências registradas com repasse de dinheiro falso em vendas de produtos pela internet. O que é importante para a pessoa que está fazendo a venda? Verificar a numeração de série das notas. Na maioria das vezes, há coincidência de número de série. Quando o número de série se repete, a nota é falsa. A maioria dessas pessoas que têm a intenção de passar cédulas falsas, elas resolvem fazer a compra à noite, em situação de baixa luminosidade, ou seja, em situação que a entrega da nota seja feita de forma rápida, para que a pessoa que a recebeu não verifique de imediato que a cédula é falsa. É por isso que, ao receber uma nota falsa, o importante é registrar o boletim de ocorrência. Em 2017, o número de ocorrências parecidas motivou uma operação da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha especializada em produzir dinheiro falso. É fundamental que a pessoa que recebeu a cédula falsa não a repasse. A pessoa que recebe a cédula falsa de boa fé e coloca em circulação para não suportar o prejuízo, está cometendo crime também. Então ela tem que procurar a polícia. Procura a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, eles nos encaminham, ou se for possível, procure diretamente a Polícia Federal para que a gente faça o registro da ocorrência e tome as medidas cabíveis. Não estamos aqui nos referindo àquelas notas ridículas, toscas, com aquele papel duro, que na hora que você pega, você percebe que é falso. Que é mas coisa bem feita. Assim como o aprimoramento das técnicas para registrar uma nota verdadeira, que a gente acabou de ver nessa reportagem muito instrutiva para a gente. Né? E quem recebe uma nota falsa, se repassá-la, está cometendo um crime também. Ou seja, você recebe um problema, mas se não estiver atento a isso, acaba repassando esse crime adiante, esse problema para os outros. Pusemos na rede social, como eu bem disse a vocês um pouquinho antes. Vamos ver então os comentários. Tem tanto comentário, mas alguns até tristes. Olha esse primeiro aí. Marino de Paula, de São José, falou o seguinte: uma vez na creche da minha filha fizeram uma festa para arrecadar fundos. Uma pessoa pagou com nota falsa de R$100. Prejuízo para a creche. Aí fica essa dúvida, será que a pessoa sabia, será que não sabia? Eu tenho que ficar bem atento na hora de receber
a primeira vez a nota. É bom pensar que a pessoa não está agindo de má fé, né? Eu prefiro acreditar nisso, mas infelizmente tem gente má. Leonel Júnior de Guará, já peguei uma cédula falsa no caixa eletrônico e não consegui perceber. Quem me avisou foi um comerciante. Voltei ao banco e consegui trocar, tá aqui. No caixa eletrônico já é complicado, né? Porque é como se fosse uma nota oficial e a gente confia nos critérios de seleção das notas feitas por um banco. Se sair a nota falsa do caixa eletrônico, a coisa começa a ficar complicada. Quem é que vai imaginar que o próprio banco vai repassar essa nota? Elaine Machado de São José, quando minha mãe tinha um bar, chegou um motociclista, comprou doces e pagou com nota de 100. Minha mãe, ingênua, acabou trocando a nota de 100. Imagine o prejuízo para comerciante, né? Tem Márcia Moraes falou... Cadê? A Márcia Moraes falou, realmente não sei reconhecer uma nota falsa, tem as minhas dúvidas, não é a única, muita gente é assim. Foi feita para poder ajudar as pessoas. E aqui o William Fernandes, de São José, nos dias de hoje, temos que tomar cuidado, porque os bandidos sempre vêm inovando, como você falou, Abranches, as notas falsas e podemos ser prejudicados. Enfim, vários comentários, deixe o recado é esse, fica atento para você também não sair prejudicado. Infelizmente, uma notícia ruim, né? A gente fala de violência. Uma tentativa de assalto terminou com uma comerciante agredida ontem à tarde aqui em Taubaté, no bairro do Bonfim. Dá só uma olhada na violência da ação. As câmeras de segurança registraram quando o bandido leva uma televisão da loja. A dona percebe o roubo, tenta impedir o ladrão e acaba sendo agredida na cabeça. Ela cai na calçada, o bandido foge e depois volta, mas acaba desistindo quando o homem se aproxima da mulher. Veja de novo o momento em que o bandido usa a televisão para bater na mulher. Com a queda, ela machucou as costas. O homem fugiu sem levar nada. Olha, a mulher precisou ser levada para o hospital, onde passou por alguns exames. É claro que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que ela sentiu. É claro que ela deve ter sentido muito medo, né? Mas a Polícia Militar sempre orienta que as pessoas não reajam em assaltos. Uma informação para a gente de uma interdição no trânsito aqui em Taubaté. O Vancop está sobrevoando a cidade. É uma interdição na avenida que vai para Quiririm, bem pertinho da Ford. Pedro Melo traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde. É uma árvore, ela caiu no início da SP62, é rodovia Carlos Pedroso da Silveira, no trecho urbano aqui de Taubaté. Fica bem pertinho da fábrica da Ford, da Alstom. O trânsito, ele continua interditado. Aqui a gente vê, inclusive, bastante serragem, provavelmente já cortaram, né, o tronco da árvore, os galhos que estavam ali, que provavelmente também atingiram a rede elétrica. A gente vê muitos funcionários e equipes da concessionária de energia trabalhando nesse local. O trânsito fica interditado, a prefeitura fez o trabalho de poda da árvore hoje cedo. Por enquanto, não há uma previsão para liberação dessa via. A prefeitura não soube nos informar o que ocasionou a queda dessa árvore, nem o horário exato que isso aconteceu. A EDP Bandeirante enviou para a gente uma nota dizendo que a árvore caiu durante a madrugada e que as equipes da EDP estão isolando toda a área aqui para a reconstrução dessa rede, né? São 3 postes que foram danificados e aí para o sistema voltar a funcionar é preciso fazer aí algumas manobras, né, para evitar qualquer outro tipo de incidente. A previsão de conclusão desse trabalho, de acordo com a EDP, é no início da tarde. O trânsito segue então interditado, o pessoal trabalhando aqui. Thalita. Tá bom, Pedro. Recado dado, então, para os motoristas de Taubaté, para quem passa aí por essa região. É a estrada que fica entre a Alstom e a Ford. A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas dos grupos de risco. Hein? Essa é a meta de 90%, mas tem cidade que não conseguiu alcançá-la. É o caso de Jacareí, onde está a Vanessa Vantini. Vamos conversar com ela agora. Vanessa, o que está acontecendo aí? O pessoal não está procurando unidade de saúde? Boa tarde. Olá, boa tarde, Elisa, Abranches, boa tarde a todos. Olha, aqui em Jacareí, a meta está em torno de 75%. Principalmente, ainda precisam procurar aí as unidades básicas de saúde, as gestantes e também aquelas pessoas que têm doenças crônicas graves. Então, é importante a vacinação. A temperatura, né, como os dias estão mais quentes, o pessoal está esquecendo que o inverno está chegando e junto com o inverno vem essas complicações respiratórias. Eu estou aqui com a secretária de saúde que vai explicar isso melhor para a gente.
A vacinação normalmente ela acontece realmente em outono, né? Quando as temperaturas ainda estão um pouquinho mais agradáveis, mas a gente sabe que o inverno está chegando e exatamente a prevenção tem que vir antes, né? Com certeza. Essa mudança de temperatura outono e inverno favorece a instalação de doenças respiratórias. Importantíssimo as pessoas não terem medo de tomar vacina, né? 85% dos profissionais, quase 90% dos profissionais de saúde já tomaram. Se tivesse algum perigo, a gente não tomaria, né? Então, professores tiveram mais de 80% de aplicação e a partir de segunda-feira está aberto para o público em geral. Isso é muito importante, pessoas com comorbidades principalmente, continuar tomando, né? Quem tem diabetes, hipertensão, doenças cardiorrespiratórias, asma, bronquite, doenças reumatológicas graves. Mas está aberto para toda a população, isso é importante, quem quiser vir se prevenir, a gente está com as 18 unidades de saúde abertas para recebê-los. Vamos explicar essa questão que é bem importante, né? A campanha termina amanhã, mas como ainda tem doses aqui na cidade, vocês vão continuar distribuindo e aplicando essas doses. Mas agora para a população em geral, é isso? População em geral. Já está na hora da população ter esse direito. A gente privilegiou primeiro, como orientação do governo do estado, a população de risco, né? Até porque ela se protege e protege os outros também, porque elas têm mais. Mas agora está aberto para toda a população. E a gente reforça, então, que gestante que ainda está em falta, né, para atingir a meta, pode continuar procurando. Aqui a gente está com problema de só 50% das gestantes. Chamamos as gestantes. A gestante, ela é uma população de risco. Não precisa ter medo de tomar. Às vezes tem medo do quê? Por causa do bebê? Qual que é a preocupação da gestante? Ela justamente deveria ter medo de o bebê ficar doente enquanto está grávida, né? Então ela vai internar, ela vai tomar antibiótico, ela vai ter problemas e ela está mais frágil. E na verdade a proteção é dupla, né? Com certeza, vai proteger o bebezinho também. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu vou reforçar que é uma questão importante. Aqui em Jacareí, então, amanhã termina a campanha, mas a partir de segunda-feira, então, a vacina da gripe vai estar disponível para toda a população. Isso muda de cidade para cidade. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. É isso aí, tem que dar o recado, chamar o pessoal para comparecer à unidade de saúde e se vacinar. Você viu que em Jacareí não é mais grupo de risco agora, está aberto para a população em geral. Vamos ver como é que está a vacinação em outras cidades aqui da região? Vejamos aqui, ó. São José dos Campos, como é que está? Com 79%, não atingiu a meta de 90%. Então, a vacinação continua na semana que vem em todas as unidades básicas de saúde. Essa próxima informação que a gente vai dar responde, inclusive, uma dúvida que chegou aqui na rede social da Jaqueline de Taubaté. Ela disse, eu fui à unidade de saúde de um bairro aqui da minha cidade, de Taubaté, e não tinha mais vacina. Resposta para você agora, viu? Tá aqui 91% das pessoas vacinadas do público-alvo. Entre hoje e amanhã, Jaqueline, todo mundo que mora em Taubaté, entre hoje e amanhã, quando termina a campanha, a vacinação contra a gripe fica concentrada apenas na UBS do bairro Independência. Atingiu a meta, hein? Já atingiu a meta, 91%. Por isso que Jaqueline falou na rede social, não achei a vacina. Está explicado, na UBS do Parque Independência somente. Outras cidades da região não definiram se vão prorrogar ou não essa vacinação, mas a gente está sempre por dentro do assunto e amanhã a gente atualiza para vocês. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de redução da pena do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Os dois cumprem pena pela morte da menina Isabela em 2008 e estão em presídios de Tremembé. Alexandre Nardoni, pai de Isabela, foi condenado a 30 anos de prisão. Recentemente, ele conseguiu ir para o regime semiaberto e vai ter direito a saídas temporárias. Já a madrasta Ana Carolina Jatobá, condenada a 26 anos, cumpre pena no regime semiaberto desde 2017. A última vez que ela deixou a cadeia foi na saída do Dia das Mães. A defesa do casal alegou que houve abuso de desproporção na pena aplicada, mas a ministra Carmen Lúcia negou o pedido de revisão e não considerou que teve abuso na aplicação da pena. O advogado do casal não quis comentar a decisão. Transpetro, empresa da Petrobras, foi condenada por crime ambiental em São Sebastião. A multa de R$2 milhões foi por causa do vazamento de 3.500 litros de óleo no canal de São Sebastião em 2013. A decisão é do juiz federal Gustavo Mendes, de Caraguá. Segundo a sentença, a Transpetro foi efetivamente responsável pelo derramamento de óleo, que resultou num acidente ambiental grave. O texto diz que ficou claro que a empresa não observou e nem fez cumprir os procedimentos de segurança. Além da multa, a Justiça obrigou a Transpetro a pagar os custos de projetos ambientais e obras de recuperação das áreas degradadas. A Transpetro informou que ainda não foi notificada dessa decisão. O Meu Bairro no Link é o momento em que você participa do nosso jornal, a gente mostra a sua reclamação e tenta atender ao seu pedido. Vamos ver quem procurou a gente hoje. Cadê aqui o nosso mapa? Para onde vamos? Jacareí, quem procurou foi o Rafael Santos. Ele é do Jardim Maria Emília.
Qual será o problema do Rafael? Vejam aí, uma rua que está metade alagada, outra metade está seca. A reclamação dele é por causa de uma água que fica parada mesmo que não esteja chovendo. Ele contou que quando chove, molha tudo, depois de dias de sol, isso aí continua dessa maneira. Demora para secar e a água fica ali empoçada. Tem mais uma outra imagem aqui para vocês poderem ver. Tá vendo aí? Metade da rua alagada. O morador até contou que os agentes da dengue passaram na rua dele, visitaram as casas, mas que essa água ali na rua continua parada e nada foi feito. Ele tem medo por causa desse... A gente fala tanto de dengue, né? Aí, de repente, uma água nesse estado na rua... A água fica empoçada, né? Segundo a prefeitura, esse problema acontece por causa da falta de galeria de águas pluviais que vem desde a década de 70, quando esse bairro foi loteado. O que eles vão fazer? Nos próximos dias, a prefeitura informou que deve aparecer alguém no bairro para limpar as bocas de lobo. Eles disseram também que está sendo elaborado um pacote de obras de drenagem para aquela região desde a década de 70. Então, os problemas são antigos. Vai limpar a boca de lobo para a água poder escoar. A gente vai continuar acompanhando isso daí. Se fizerem tudo como prometeram, isso aqui não vai existir mais. Manda a foto atualizada pra gente depois, tá bom, Rafael? Obrigada pela participação. Agentes de segurança do PEMANO apreenderam drogas e celulares que seriam jogados dentro do presídio de Tremembé ontem à noite. No total, eram 15 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, quase 100 celulares. Tinha também garrafas de bebidas alcoólicas, fones de ouvido e outros objetos. Os produtos estavam em 6 mochilas que foram abandonadas por 2 homens que fugiram quando perceberam que tinham sido descobertos. Todo esse material foi levado para a delegacia e o caso vai ser apurado. Teve apreensão de droga aí na região de vocês também, né, Elisa? Isso mesmo, foi em Jacareí. A Polícia Civil apreendeu uma quantidade grande de droga ontem, viu? 198 quilos de maconha. A apreensão foi durante uma investigação de furto e roubo de veículos. Olha só a quantidade, veja aí a imagem. A droga estava em uma serralheria que fica no bairro São João. Os policiais apreenderam também um carro com registro de furto na região central da cidade e placas de veículos que tinham sido roubados. 2 homens foram presos. Esses 2 homens negaram envolvimento nos crimes e disseram que trabalhavam na serralheria. Eles não tinham passagem pela polícia. A gente segue com as notícias regionais, agora a gente fala de trânsito. Pindamonhangaba está intensificando, está aumentando a fiscalização de caminhões que transportam cargas pesadas. Quem não tiver um cadastro não pode circular. Quem vai explicar tudo isso ao vivo para a gente é o repórter Bruno Pellegrini. Oi, Bruno, quais são as informações? Boa tarde para você. Boa tarde, bom retorno para você, Thalita. Boa tarde para quem acompanha a gente. Olha, pessoal, vou começar explicando o seguinte. Aqui em Pindamonhangaba, o trecho do centro da cidade, nos bairros próximos à região central, ficou proibida a circulação de veículos pesados, como caminhões. Esse que está passando aqui no fundo, por exemplo, tá? Então, nesse trecho, o caminhoneiro que quiser trafegar pela região central e pelos bairros próximos, ele precisa pedir uma autorização para a prefeitura. Para isso, ele tem que baixar um aplicativo pela internet, que é oferecido no site da prefeitura. Baixando esse aplicativo, ele preenche um cadastro e aí solicita autorização para ele ter liberação para trafegar nesse trecho proibido. A gente está aqui nessa rota que é livre no anel viário. Está rolando nesse momento aqui uma fiscalização com a guarda municipal e também os agentes de trânsito. Vou conversar agora com o secretário que vai dar os detalhes para a gente. Essa é uma fiscalização para autuação ou para orientação? Boa tarde. Aqui é uma rota de controle, então está sendo feita a fiscalização e orientação para que o condutor e o motorista possa realizar o cadastro, caso ele não tenha feito o cadastro. O ingresso, o tráfego na área de restrição é proibido e o condutor que estiver fazendo essa condução estará sujeito à autuação com base no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 187, inciso 1. Qual é o valor dessa taxa, da multa? O valor da multa é R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. É uma infração média. Agora, vamos lembrar, isso vale para caminhoneiros de fora e de dentro da cidade? Como é que é? Sim, o cadastro ele deve ser realizado por aquele que necessitar fazer o transporte de carga pesada para o município de Pindamonhangaba, seja ele do município de Pinda ou seja de outra localidade. Ele entra no cadastro, que é possível baixar pelo aplicativo, e presta as informações necessárias e com isso ele obtém a autorização especial. Desde terça-feira é feita essa fiscalização. Até agora, quantas autuações? Nós temos até o momento registrado 32 autuações, são
O aplicativo já foram baixados por 555 pessoas e até o momento já tem 496 pessoas cadastradas. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação e a fiscalização continua por aqui, Thalita. Tá bom, Bruno, obrigada pelas informações. Lembrando que veículo pesado, como a gente está falando, né, são os veículos com mais de 7 metros e que suportam mais de 8 toneladas. Obrigada pelas informações. A gente segue aqui em São José falando sobre insegurança para quem pega ônibus. Em Atibaia, na rodovia Fernão Dias, bem na altura do KM 45, o pessoal tem ficado apreensivo por causa do risco de acidentes. Há pouco mais de 10 dias, um jovem morreu e o irmão dele ficou ferido depois de terem sido atingidos por um caminhão. Os moradores aguardam a mudança do ponto. Olhando essa imagem, parece que tá tudo bem aí, né? As senhoras esperando o ônibus, tranquilas. Só que não. Olha só onde elas estão. Na beira da rodovia Fernão Dias. Dá medo, não dá? Dá medo, vem um carro desgovernado, ainda mais que aqui é descida. É muito perigoso, sim. Fico toda hora olhando para cima, toda hora para ver se o ônibus vem rápido, para mim me livrar daqui. Estamos em Atibaia, no quilômetro 45, sentido Belo Horizonte. Quem mora aqui na região está preocupado com esse ponto de ônibus. Às vezes a gente tá deitado, tá dentro de casa, escuta as brecadas, a gente vê, ou é carro que saiu da pista, ou é o caminhão que tombou. Fica cheio de criança, de rapaz que vai para a escola, às vezes perua escolar, entra aqui, para aqui para pegar os alunos. É complicado, é um risco muito grande que eles estão correndo. A Associação dos Moradores dos Bairros Parque Fernão Dias e Jardim Centenário diz que nos últimos 3 anos aconteceram pelo menos 6 acidentes graves aqui nesse ponto. O último, inclusive, causou a morte de um jovem. João Igor de Souza Rodrigues, de 19 anos, havia acabado de descer de um ônibus voltando do trabalho, quando foi atropelado por um caminhão desgovernado. Ele morreu na hora. O irmão dele, que vinha da passarela para encontrá-lo, também foi atingido. Ele ficou internado em estado grave, mas já recebeu alta e se recupera em casa. O ponto de ônibus que havia no local foi destruído. Tentando lutar para ver se modifica o ponto de ônibus, muda a localidade. Eu acredito que se fizerem um planejamento e modificarem aqui, colocar proteção, mudar o ponto estrategicamente de lado, eu acredito que vai facilitar para todos. Os moradores se uniram para pedir mais atenção dos responsáveis. Alguma obra que traga mais segurança, principalmente. Melhorar essa nossa entrada, saída e o ponto de ônibus, que é o fundamental. Tirar esse ponto de ônibus aqui. A intenção dos moradores é fazer com que a autopista Fernão Dias fizesse uma via paralela. Uma via só de bairros Jardim Centenário, Parque Fernão Dias, o Xangri-Lá. E uma via para os ônibus, para não ficar o ponto de ônibus dentro da pista. Até lá, quem pega ônibus aqui continua inseguro e torcendo para que não haja mais nenhum acidente. Vamos torcer para que os moradores possam ser atendidos rapidamente nesse local aí. Em nota, a concessionária que cuida da Fernão Dias informou que o ponto de ônibus segue os parâmetros de segurança exigidos pelo DENIT, incluindo faixa de desaceleração e local apropriado para veículos coletivos. Mesmo obedecendo às normas, a concessionária vai reavaliar os itens de segurança e, se for o caso, solicitar melhorias. Nós também pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Atibaia. Eles informaram que solicitaram à concessionária melhoria no local e também nos pontos de ônibus da rodovia, além de estudos para a instalação de passarelas em pontos críticos. Nós também procuramos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que disse que vai reavaliar a segurança na rodovia Fernão Dias e, caso exista necessidade de melhoras, vai notificar a Prefeitura ou a EMTU e, por favor, tem que atender mesmo que o pessoal está morrendo ali no ponto de ônibus, não pode. Um destaque aqui do G1, a Embraer continua sendo notícia aqui para nós, né? E tá lá na nossa home do G1. Embraer faz parceria por avião elétrico e prevê teste em 2020. Tá aqui reportagem completa. Avião elétrico? Avião elétrico. Veja só, o acordo foi com a WEG. Foi firmado nesta quarta-feira, ontem, aqui mesmo em São José, e a proposta prevê reduzir a emissão de carbono no setor aeronáutico. A reportagem completa está lá no G1, você pode ver. E o primeiro voo desse protótipo movido à energia elétrica está previsto para 2020. Reportagem completa no G1 da Vanguarda. Tá, empresas de grande porte precisando pensar no futuro para começar a planejar o futuro no presente. É isso aí. Vamos mudar de assunto agora, falar de um tema bacana? Hoje quase todo mundo tem um celular com câmera, né? As pessoas fazem fotos, vídeos, inclusive ajudam a gente a fazer aqui o nosso jornal diário pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Só que para muita gente isso é uma paixão.
Em Pindamonhangaba tem uma oficina com adolescentes que está ajudando a alimentar esse sonho. O Sérgio, de 13 anos, virou apresentador por um dia. Estamos começando mais uma edição do Encontro com o Sérgio Henrique. Bom dia, Agnes. Bom dia. O jeito é de quem ainda está começando, mas tudo bem, o que importa é o aprendizado. Tenha um bom dia. Eu sempre gostei desse ramo de audiovisual. Eu acho que tudo que a gente faz aqui é sempre bem-vindo para o futuro. Pode ser que eu não siga nessa profissão, mas se eu seguir também eu vou ficar muito contente, porque é muito legal. O Sérgio e os colegas participam de um projeto social em Pindamonhangaba que faz oficinas para adolescentes de 13 a 17 anos. São cursos em 5 áreas para 1.000 jovens. Nós temos projeto na área de educação, na área do esporte e na área da cultura. Esse grupo escolheu estudar mais sobre vídeo. As aulas começaram há um mês e vão até o ano que vem. Hoje essa câmera está sendo usada para uma oficina de produção audiovisual. Mas esses conhecimentos, esse contato pode ser usado mais para frente para uma futura formação profissional. O objetivo do projeto mesmo é dar aos jovens uma nova visão sobre o mundo. Não só dar a eles a visão, a noção do audiovisual em si, mas trabalhar temas de inclusão do mundo, do que está acontecendo hoje em dia. Então esse é o mais valoroso para a gente, é trazer para eles não só a vivência das técnicas do audiovisual, mas também trazer eles para o mundo real do que está acontecendo. O assunto prende a atenção de quem já tem jeitinho com a câmera. Eu sempre gostei de tirar foto, desde criança. Eu pego o meu celular até hoje, tiro foto de paisagem, vejo. E de vez em quando no aniversário tá faltando, gente, tem gente pra tirar foto? Eu pego a câmera e tiro foto pras pessoas. E o que você aprendeu aqui assim que você achou mais legal? Sobre o cinema. Que todo o cinema era mudo, eles filmavam, não podia mexer, a câmera era paradão. Como foi muito interessante. Muito diferente do que é hoje. Agora pode mexer, andar, correr, que fica tudo perfeito. A Ellen tem facilidade em se comunicar. Se sente em casa com uma câmera na mão e também na... Oi, Thalita, a gente está sobrevoando a Via Dutra aqui no trecho de Caçapava. Nos dois sentidos da rodovia o trânsito está fluindo bem, mas a gente acabou de receber uma informação de que em São José dos Campos, no quilômetro 147, na pista sentido Rio de Janeiro, teve um capotamento de um veículo. Isso foi ali na altura do viaduto Jardim da Granja, um pouquinho mais à frente. É uma informação que a gente recebeu agora. A Polícia Rodoviária Federal confirma e diz que está indo para o local. Então, atenção, motorista, você que está no trecho de São José, na pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, há um capotamento de veículo. Então, é importante já ir reduzindo aí, porque provavelmente o trânsito vai ficar aí com uma certa lentidão. A gente torce aí para que esteja tudo bem com esse motorista, mas a gente sabe que o capotamento é um acidente bastante grave. Thalita. Sim, a gente torce para que não seja nada grave. É claro que a gente vai atualizando as informações, inclusive no nosso site G1. Esse probleminha, então, pontual em São José dos Campos, mas no geral, no resto da região, o trânsito segue bem tranquilo nesta quinta-feira. Vanguarda. Oferecimento Oscar Calçados. Coleção Verão 2019. A cada passo, algo novo.